quinta-feira, 6 horas, vamos começar mais uma live da nossa Semana do Envelhecimento. Sejam todos bem-vindos. Só para deixar o convite já, quem perdeu as outras lives, a gente está desde segunda-feira realizando 2 lives por dia aqui no Guia Viver Bem e cada dia falando sobre um tema diferente. Tem muita live bacana, tem muita informação que vai ajudar aí nesse processo do envelhecer bem. Então já deixo aqui a sugestão. Para quem não assistiu, volta no feed, vai procurando. Teve live com a doutora Euglena Lessa, teve live com a doutora Raíssa Campos, que é nutricionista, falando sobre nutrição do idoso. Teve live com Juliano, geriatra, doutor Juliano Silveira, falando sobre memória. Teve live com a doutora Bettina Saad e Ralph Pacchioni, da Ativo, falando sobre a importância da atividade física. Ontem nós falamos sobre como estimular o cérebro e falamos também sobre o tratamento da dor crônica, né? Como estimular o cérebro com Joísa Araújo e a dor crônica com a doutora Kelly Gama e doutor Jorge Ivan, lá do Centro Vita. Então tem muito conteúdo, muita informação para vocês. Hoje nós vamos mudar um pouquinho o foco, né? Hoje, nessa live especificamente, a gente vai falar para os cuidadores dos idosos. Você que tem um idoso em casa, seja o seu pai, seja a sua irmã, seja o seu esposo ou a sua esposa, né? A gente vai falar, hoje o nosso foco vai ser o cuidador do idoso, não aquele cuidador contratado para cuidar do idoso, aquele cuidador que é formado, não, os cuidadores de casa mesmo. Então, vou convidar a doutora Luciana Protásio, que é fisioterapeuta, a doutora Aline Falcão, também fisioterapeuta, as duas são do Quero Cuidar, e acho que elas já chegaram por aqui. Deixa eu mandar o convite, tô vendo, Lu tá aqui, para Luciana, e vou mandar agora o convite para Aline. A Aline vai entrar pelo Quero Cuidar, não é isso? Tudo bom, Lu? Boa noite! Boa noite. Muita gente perguntando, né? Diz assim, Juliana, mandaram mensagem aqui dizendo assim, eu não tenho nenhum cuidador. E como é que eu não preciso assistir a live? Mas, na verdade, essa pessoa que é o cuidador da mãe, né? Então, então é exatamente para essas pessoas, né, Luciana? Essa proposta que vocês trouxeram nessa live, nesse tema de orientações para os cuidadores. Isso. Deixa eu ver se... Não quero cuidar. Eu mandei o convite para a Aline. Chegou a Aline aí? Vamos ver. Eu já mandei 2 vezes. Vamos ver se vai dar certo. É no Quero Cuidar, né? Que a Aline vai entrar. É lá que eu tô mandando. Quero Cuidar não está conseguindo participar. Chegou agora uma mensagem para mim. Mandei de novo. Eu já mandei. Eu mandei de volta o convite. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora deu. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Aline? Tudo Seja bom, é um bem-vinda. prazer. Obrigada. É um As prazer duas, enorme né? estar aqui. Eu sempre estou pedindo para quem chega por aqui para se apresentar e falar um pouco do trabalho. Vocês dois são fisioterapeutas e como é que surgiu o Quero Cuidar? O que é? Qual é a proposta do Quero Cuidar? Se apresentem aí para todo mundo que está chegando para falar sobre... Antes da gente entrar no tema, né, que é a orientação para os cuidadores, explicar qual é o trabalho do Quero Cuidar, qual é o propósito de vocês. Bom, eu sou Aline Falcão, fisioterapeuta, formada há 15 anos pela UFRN, né, doutora pela UFRN também. E desde formada, né, inclusive eu e Luciana somos da mesma turma, né, nos graduamos juntas, fizemos, né, mestrado, doutorado juntas. E essa experiência de 15 anos de formado trabalhando com idosos, né, e Luciana trabalhando, ela vai se apresentar, mas trabalhando aí na neurofuncional, a gente começou a perceber essa necessidade dessa atenção ao cuidador, né? Muitas vezes o cuidador, ele é negligenciado de alguma forma, né? Ele mesmo. No momento que está cuidando de alguém, de um familiar, e ele dedica toda a sua atenção
a esse idoso, a essa pessoa, e acaba esquecendo. E aí a gente viu a necessidade nos nossos próprios atendimentos, na nossa rotina mesmo, né, clínica, a necessidade de oferecer algo para esse indivíduo, pensando na qualidade de vida dele e na qualidade de vida de quem ele está cuidando também. Foi assim que surgiu a Quero Cuidar. Isso. E aí, então, formalizando minha apresentação, né, que já sabe, eu sou Luciana Protásio, fisioterapeuta, como a Aline falou, né, eu trabalho com a fisioterapia neurofuncional, a minha formação, como com ela também passou por especialização, mestrado, doutorado, e a minha atuação vai em cima de pessoas que apresentam alguma condição de saúde com base neurológica, onde entre aí estão muito incluídos idosos. E não tem como a gente abordar esses idosos com alguma condição sem abordar o seu cuidador, sem abordar a sua família. Principalmente esse cuidador que é familiar. Ou seja, se ele se viu na situação de cuidar, ele não passou na cabeça dele antes, ele não se preparou para isso, mas a situação chegou. E aí ele está tendo que se ajustar, né? A essa situação, a se ajustar junto com esse idoso. Lu, para a gente começar, eu queria que você falasse quem é cuidador, né? Como eu disse, essa pessoa que mandou mensagem para mim, ela não se via como cuidador. Então, muitas vezes, a pessoa nem imagina que está sendo cuidador exatamente por isso. Se a situação chega e está lá, você é o cuidador, e muitas vezes você nem sabe que é o cuidador dessa pessoa. Quem é que é considerado o cuidador e quem é que precisa estar bem atento aqui nessa live hoje? Então, essa pessoa que é cuidador é aquele familiar, vamos exemplificar, uma filha, um filho, uma esposa, um irmão, mesmo, onde tem o seu idoso ali e está começando, ou de maneira abrupta, porque também às vezes acontece de maneira abrupta, sofreu uma queda, fraturou o fêmur e agora está precisando de mais cuidado. E aquele familiar, né, teve que ajustar a sua rotina, muitas vezes ajustar a sua casa, né, ou um cômodo, etc., para se envolver de maneira mais direta com o cuidado desse idoso. E isso, muitas vezes, termina gerando até uma certa sobrecarga, um certo estresse, porque, enfim, eles viveram nessa situação, mas e agora? Por onde eu começo? Por onde eu vou? E aí se vê no dia a dia entre eu tenho que fazer algumas coisas básicas minhas, como um horário para tomar banho, um horário para se alimentar, para atividade física, para o próprio trabalho, porque muitos ainda trabalham, e ver esse idoso que ele não pode ficar sozinho, que ele precisa pelo menos de supervisão, bem ali próximo, mesmo que não precise ainda de um esforço físico desse cuidador, e aqueles até que precisam também, né, dessa ajuda física do cuidador, além de ajuda sobre outros aspectos, né, do gerenciamento de todo o cuidado que está ali em volta. E muitas das vezes só se dão conta disso. Me tornei cuidador quando ele diz assim, ei, eu estou cansada, eu não estou aguentando, eu estou muito cansado. E isso pode variar, pode ser após 2 semanas, pode ser após 1 mês, pode ser após 6 meses, 1 ano, e aí vai do time de cada um, até se ele tem esse cuidado compartilhado ou não com outros, né, com outros indivíduos da família, né, que sejam próximos a esse idoso. Qual a importância desse olhar atento para o cuidador? É um auto-olhar? Primeira pergunta, é um auto-olhar? É ele mesmo que tem que se enxergar e que tem que buscar essa ajuda? Esse familiar que passou a oferecer esse cuidado, que como, né, você mesmo falou, muitas vezes não se percebe como cuidador, porque ele está ali naquela situação, está cuidando da mãe, que não necessariamente ela pode ter uma comorbidade, uma doença, e ser totalmente dependente.
mas já é um idoso de 80, 90 anos, que já não pode mais ficar sozinho, que precisa de algum auxílio, de uma supervisão. Muitas vezes ele não se vê como cuidador. Mas, ao mesmo tempo, o fato dele estar ali diariamente, ele vai acabar deixando de ver as suas necessidades ou deixando de fazer, de manter a sua rotina. Seja de Uhum. trabalho, seja de cuidado com filhos, com netos, e atividades de lazer também, né? E ele passa, não posso deixar minha mãe sozinha. Por quê? Porque ela pode se levantar, ela pode cair, ela pode querer alguma coisa. E aí ele não olha para si, primeiro porque ele não se enxerga como cuidador. Né? Não, eu estou aqui para ajudar minha mãe. E aí é preciso que ele comece a perceber quando que essa rotina do cuidado precisa de uma atenção para ele também. É muito comum quem está cuidando dedicar todo o seu esforço para o outro, né? Para que o outro fique bem. Ah, eu quero que minha mãe esteja bem, esteja sempre bem cuidada, bem alimentada, arrumada, mas não olha para si. E aí começa a se cansar, começa a vir irritabilidade, sintomas de ansiedade ou depressão, que vem muitas vezes dessa sobrecarga, desse cuidado, que, como o Lu falou, muitas vezes ele não é preparado, ele não está preparado para isso. Ele se vê numa situação em que ele precisa cuidar e nem ele se reconhece precisando também de uma atenção especial para ele. Então, ele tem que ter um olhar, e se esse olhar não vier dele, pode vir de outro familiar que compartilha esse cuidado ou que percebe que ele está sobrecarregado. Eu escuto muito filhas falando: ai, a minha mãe está cuidando do meu avô, mas ela está muito cansada. E ela está precisando de uma atenção especial, ela está precisando ser cuidada também. E isso é comum. Se esquecer de cuidar de si para demandar toda a sua energia, toda a sua atenção para o outro, para quem você está cuidando. Muitas vezes o olhar não vem dele, mas vem de um familiar, vem de um filho, vem de um irmão, que chama a atenção, e aí ele começa a perceber que realmente ele precisa, né, estar preparado, estar melhor preparado para isso. Até porque a partir do momento que ele se prepara melhor, ele vai oferecer um cuidado melhor, ele vai estar melhor também nessa situação. Verdade. Quer complementar, Lu, alguma coisa? E é interessante, diante disso aí, que muitos cuidadores, às vezes, eles entram num ciclo que eles não percebem, precisa vir um olhar externo, até como a Aline falou, que é a chamada síndrome do cuidador, síndrome do cuidado. Ele olha muito para o outro, ele vê muito para o outro, ele sabe que ele está cansado, mas ele vai deixando isso sempre por trás, sempre em segundo plano. Não, eu aguento, eu aguento. E existe uma frase que a gente vê muito por aí, mas é que é verdade. Para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim, porque eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar bem, né? E por onde começar? Né? Vocês falando, é preciso esse cuidado, é preciso esse olhar atento. O idoso necessariamente tem que ser um idoso dependente para a pessoa ser considerado um cuidador? Ou idosos saudáveis, que são mais independentes, mas que moram com o filho, mora com a filha. Esse filho, essa filha também já precisa ir começando a estruturar essa parte como cuidador. Como é que vocês começam esse trabalho? Como é que a gente começa a organizar essa vida de um cuidador? A gente precisa ter em mente que mesmo esse idoso, que hoje ele é um idoso que é independente, a própria condição do envelhecimento, ela é uma condição progressiva, né? Que aí a velocidade das perdas, elas vão acontecendo dependendo do estilo de vida de cada idoso, se ele se mantém ativo ou não. Mas um idoso, normalmente com o avançar da idade, ele vai começar a ter perdas fisiológicas, que é próprio do envelhecimento, que é fisiológico, né? E associado a isso, alguns idosos acabam tendo doenças, outras comorbidades que podem levar a acelerar esse processo de dependência. Então, mesmo que hoje
um familiar esteja cuidando do seu idoso, ele já tem que estar em mente que esse cuidado ele vai ter que ser planejado, porque é um processo natural que, vamos dizer, aos 90 anos, ele vai precisar de estar preparado ou preparar seu ambiente domiciliar, ou até mesmo se preparar para oferecer um cuidado diferente, né? Uhum. Já que o idoso ele vai acabar tendo perdas de funções que vai precisar de um auxílio e de uma ajuda. Então, Sei. ele já deve ter em mente que isso vai acontecer em algum momento. Então, a primeira coisa é ele compreender bem, né, esse processo do envelhecimento. Entender as consequências do envelhecimento para que ele já esteja atento ao que vai acontecer como parte de um processo natural. E se é um idoso que tem alguma comorbidade, é um idoso que teve um AVC, é um idoso que tem uma esclerose lateral amiotrófica, é um idoso que tem alguma condição específica, é preciso ele conhecer essa condição de saúde, entender essa doença, para que ele possa se preparar melhor. Como é que eu vou lidar com o manejo desse meu idoso que teve um AVC, que tem um lado do corpo que tem um déficit de força, que ele já não consegue andar, que o risco de queda vai ser maior, é um idoso frágil, que precisa de um apoio para realizar tarefas, para se levantar da cama. E é aí que vai começando a ter a sobrecarga. Porque nem Uhum. sempre quem está cuidando tem o conhecimento, né? Não só do cuidado, mas começando por entender todo o processo de saúde desse indivíduo, né? Como é que essa doença vai se manifestando, ou como que o envelhecimento, que não é doença, né? Como é que essa perda fisiológica ela vai se dando? Então, eu acho que o primeiro passo é ele compreender esse processo. Certo. É. E tem essa Compreender esse processo. questão Aí vamos começar a estruturar essa mudança da maneira de pensar e de agir do cuidador. Por onde é que ele começa? Entendeu a condição do idoso, mas como é que vocês fazem uma intervenção aí nesse cuidador para ajudá-lo nesse processo? Então, a primeira intervenção, que no geral a gente começa, é assim. Esse cuidador, ele só vai começar a ter segurança para cuidar de si, a dizer, eu posso deixar um pouco o cuidado assim, estruturado e olhar para mim quando ele sentir que toda a rotina desse idoso está organizada, que tudo está muito bem encaixado, seguindo já o seu curso, o seu novo curso, digamos assim, não como era antes. Principalmente se esse idoso Lu, tiver uma seu condição de áudio saúde, eu tá tiver um pouco baixo. Seu áudio tá Oi? baixo. Tá diferente. O de Aline tá mais alto, o seu tá baixinho. Fala aí. Deixa eu ver agora. Ah, você tá Melhorou? com fone. Muito. Melhorou. Pronto, Saiu. saiu. Mas ela Eu vou volta já. complementando, então, Certo. enquanto isso. Então, assim, primeira coisa que ele precisa é entender essa rotina. E a partir como é que eu vou entender essa rotina? Primeiro, essa rotina ela precisa ser estruturada, né? A gente precisa organizar uma rotina diária, né? O que é que esse idoso vai fazer? Que horas ele acorda? Qual é o horário das suas refeições? Qual é o horário que ele vai ter suas atividades de terapia? O que é que ele vai fazer durante o dia? O horário do banho. Então, primeira coisa que a gente precisa organizar no dia desse indivíduo é organizar a rotina desse idoso. E a partir Certo. do momento que se organiza a rotina do idoso, esse cuidador ele vai ter uma segurança de começar a organizar a sua própria rotina também nesse trabalho que é diário. Lu, pode continuar aí. Estão me ouvindo agora? Sim. O fone tinha descarregado. E então, pegando o gancho aí, então, organizar essa rotina se faz fundamental. E aí você pode dizer assim, como é que se organiza a rotina de um idoso?
aí vai variar de idoso para idoso, de acordo com a realidade daquela família e de acordo com a condição dele, de ser idoso mais dependente, um idoso mais independente, mais funcional, se a dependência dele envolve questões mais físicas ou se envolve mais questões mesmo, as duas, se a condição de saúde que ele apresenta é progressão, né? Porque quando ele está com a condição de saúde progressiva, esse cuidado e essa rotina vai modificando de tempo em tempo, de acordo com as novas necessidades que vão indo. Então, aí tem que ser algo direcionado, personalizado para aquela família, para aquele cuidador, para aquele idoso. Ele entrar neste mundo, literalmente, né, do que é, por exemplo, um idoso dito independente, um idoso pós-AVC, um idoso pós uma fratura, um idoso pós um diagnóstico de doença de Parkinson, que é algo progressivo, degenerativo, Alzheimer, e entre outros. Só assim, com isso muito bem organizado, estruturado, este cuidador, este familiar vai se sentir seguro para dizer, agora vou ter dentro dessa rotina um tempo para mim, um tempo para minha atividade física, para o meu banho sossegado, para eu sair de casa para umas compras e entre outros, né, fatores. Nesse quesito, assim, você falou, por exemplo, um paciente que teve um AVC, então um paciente que sofreu uma fratura. Muitas vezes o filho ou a esposa, ele não tem conhecimento técnico de como lidar com isso. Isso também termina aumentando esse peso, isso também termina comprometendo aí a saúde, a qualidade de vida e o cuidar desse cuidador. Muito, muito. Além dele se reconhecer como cuidador e ele pensar numa organização da rotina, ele a partir daí ele Sem vai dúvida. pensar também, planejar como ele vai fazer esse cuidado. E para isso ele vai precisar de informação. Ele vai precisar muitas vezes aprender a dar um banho no leito ou a dar um banho, mesmo que seja no banheiro, mas ele pode nunca ter dado um banho num adulto, num idoso. Então ele vai começar a ter no seu dia a dia que prestar atenção em alguns cuidados que ele não sabia. Às vezes, até a consistência da alimentação vai ter que ser mudada. Ou como é que eu vou tirar meu pai da cama e levar para a cadeira se ele tem dificuldade e eu não tenho força? Então, são coisas do dia a dia que ele vai precisar aprender, porque senão ele vai se sobrecarregar. Hoje eu estava dando uma olhadinha aqui nos comentários antes da live e alguém falou assim, eu tenho sentido muita dor na coluna, porque eu estou cuidando, era de algum familiar, eu acho, não lembro exatamente como Era era, da mas é mãe, justamente da mãe. isso, da mãe. Então você não sabe como fazer uma transferência, você não sabe como manusear, como levantar esse idoso usando técnicas, né, usando o seu próprio corpo, que não são coisas difíceis, mas são coisas que ele nunca fez. Então, ele vai precisar aprender para que ele possa se proteger. Como eu vou proteger minha coluna se eu todo dia eu tenho que levantar a minha mãe da cama fazendo esforço? Então, ele vai precisar também buscar informação como fazer melhor esse cuidado, não só para oferecer um cuidado melhor, mas para que ele possa se proteger, né? Proteger sua saúde, proteger o seu corpo e, além disso, proteger sua mente. Porque uma sensação de que você não está fazendo bem, de que você não está conseguindo, gera muita frustração. E muitos cuidadores informais, né, cuidadores familiares, têm esse relato. Eu estou exausta, eu não consigo dormir bem, porque eu estou muito preocupada, porque eu não consigo cuidar como eu gostaria. A verdade, às vezes, eu nem sei se eu estou fazendo certo. A gente escuta muito, né, familiares, quando a gente está fazendo o nosso atendimento, as nossas consultorias, eu preciso de ajuda porque eu não sei como fazer. Então, eu preciso que você me ensine. E aí você pode procurar informação, né, de várias formas, seja com um profissional que está ali com você nesse cuidado, ou através de informações de cursos, né,
é importante que ele aprenda como fazer esse manejo da maneira adequada, justamente para minimizar tudo isso, essas dores no corpo, mas também a sensação, o fator emocional, que muitas vezes fica abalado. Eu ia dizer, ele, esse cuidador que se percebe precisando ser cuidado, né? Ele de cuidador, ele passa a ser um paciente. Claro que não é o mesmo, mas ele passa a ter essas suas necessidades. De acordo com a experiência de vocês, o primeiro passo é o emocional ou é o físico? A conta chega logo aonde? Depende. Tem pessoas que realmente, antes de sentir, né, as consequências nas dores do corpo, acabam se frustrando. Primeiro, é muito frustrante para um familiar receber determinados diagnósticos, né? Por exemplo, meu pai, eu comecei a perceber que ele estava ficando esquecido. E aí ele vai numa consulta e aí recebe um diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, já tem aquele baque do diagnóstico. Uhum. Então, muitas vezes, o diagnóstico ela vai ter um peso tão importante que gera uma frustração nesse familiar, porque ele já vai saber que ele vai ter que estar cuidando, que aquela condição é progressiva. Então, muitas vezes, antes do cuidado físico, ele já começa a ter essa condição emocional pela própria situação do idoso. Ou um idoso que precisou fazer uma cirurgia, sofreu uma queda, teve uma fratura de fêmur, precisou se internar, fazer cirurgia, ele volta para casa numa condição de dependência muito maior, né? Então, você ver aquele seu familiar, aquele seu pai, sua mãe ou um tio que saiu de casa bem, se internou e voltou para casa, necessitando de cuidados, com dor, então isso já começa a gerar um sentimento de frustração, porque ele já se vê na situação. Ele está sofrendo, eu não sei como cuidar, mas eu preciso dar o máximo de mim para que ele melhore. Então, isso, muitas vezes, o diagnóstico ou a própria condição de saúde que ele se encontra já começa a gerar um sofrimento emocional no seu familiar, antes dele perceber o cansaço, né, físico, o desgaste no corpo pelo cuidado do dia a dia. Em outras A situações internet, acontece o inverso. a internet de Lu não está ajudando, né? Ela entra e fica travando. Você está ouvindo, E Luciana? Para mim está travada ela. para mim também está travado. Aconteceu isso na nossa live de antes de ontem também. A tecnologia às vezes atrapalha um pouco. Mas vamos falando aqui com a Aline, que aí Oi, tá Lu. destravou. Voltou, né? Lu, tá ouvindo, Luciana? Tá travado. Tá. Oi, Pronto, Ah, agora minha voltou. rede tá. Já troquei a rede para ver se melhora aqui, mas às vezes o som fica cortando. Mas vamos uhum. seguindo. Vamos. Com relação a esse trabalho de vocês, a esse quero cuidar, né? Se tiver algum cuidador aqui que esteja assistindo, percebeu essa necessidade desse ajuste na rotina, dessas orientações de como fazer o manejo do idoso, como é que vocês fazem? Vocês vão na casa da pessoa, essa pessoa vai ao consultório de vocês, como é que funciona essa consultoria do Quero Cuidar? Será que a Luciana consegue falar? Comece, Aline, deixa minha rede estabilizar aqui, aí eu. Bom, a gente tem esse serviço, né, da consultoria domiciliar, onde a gente vai na casa da família. A gente vai até esse idoso, até essa família, até esse cuidador, e a gente vai fazer toda uma análise da situação. A gente vai conhecer a condição de saúde desse idoso, como é que está hoje a rotina dele, como é que está a rotina desse cuidador, para que a gente possa entender as necessidades, não só as necessidades da rotina do idoso, mas as necessidades desse cuidador, né? Além da gente, nessa conversa, entender toda a condição de saúde, a rotina, como está atualmente, ou se não há rotina, não tem rotina.
Mas o que é que você faz? Quais os horários que ele acorda, horários de refeição, o que é que ele gosta de fazer? Porque isso é extremamente importante na hora dessa organização de rotina, porque ele vai precisar, a gente vai precisar organizar essa rotina, não só organizar a rotina de medicamentos, de horário de banho, de alimentação, mas o que é que ele vai fazer ao longo do dia? Né? Ele precisa ocupar-se, ele precisa manter-se ativo, ele precisa não só manter-se ativo fisicamente, mas manter-se ativo cognitivamente. Então, colocar atividades, distribuir atividades ao longo do dia, também vai fazer parte dessa sua nova rotina. E aí a gente precisa pensar em coisas que lhe davam prazer, para que ele possa, então, né, poder realizar com prazer sem ter aquela rejeição de iniciar a tarefa. E, além disso, a gente também faz a avaliação do ambiente doméstico, né? Como é que está o quarto, a cama, a disposição dos móveis, o banheiro, para quê? Tanto para minimizar risco de queda, como para facilitar a locomoção desse indivíduo dentro de casa, de um cômodo para outro, já que é importante que ele vá para a sala, que ele assista a televisão, que ele participe da rotina da casa e não que ele fique sozinho no quarto, na cama o dia inteiro. É importante que esse idoso ele esteja inserido nesse contexto familiar, participando da rotina da família e não isolado num quarto, né? Então, a gente também faz essa avaliação do ambiente, das adaptações que precisam, tanto para o manuseio, né, na hora do cuidado, mas também para melhorar a locomoção, para melhorar a socialização desse idoso dentro de casa e fazer com que ele continue participativo. Ah, mas o meu idoso tem muita dificuldade de sair do quarto, ele não anda bem. Mas existem maneiras de você permitir que ele esteja em casa, ou que ele faça um passeio de carro, que ele saia também. Porque a gente tem que pensar que esse indivíduo, ele não pode ficar excluindo, né? Nem da sociedade, nem do seu ambiente, dentro do seu núcleo Dentro da familiar, própria casa, né? dentro da própria casa. Então, a gente precisa pensar numa forma que esse idoso ele possa continuar participando da sua rotina. Então, na consultoria, a gente avalia tudo isso, né? Tem que ter esse olhar, não só para a rotina do autocuidado, mas pensar na rotina da inclusão desse idoso no seu ambiente familiar. E não só no familiar, mas no externo também. Porque às vezes eles sentem necessidade, né? Ah, eu queria conversar com uns amigos. Dizer, minha avó adora ir para a igreja. Como é que a gente vai permitir que ela, aos 94 anos, ainda consiga ir à sua igreja, fazer suas orações da forma que ela gosta, encontrar as amigas? Então, tudo isso a gente visualiza, né, e tenta organizar dentro da rotina da família. E uma outra coisa muito importante que a gente vem tratando é a questão do cuidado compartilhado. Né? Muitos idosos, muitas famílias, sempre vai ter aquela pessoa, aquele familiar que a gente chama o cuidador primário, né? Que é aquele que vai estar mais à frente, aquele que mora com o idoso, que está mais ligado ao cuidado diário. Mas não necessariamente esse familiar vai ser o único que vai estar responsável pelo cuidado. E muitas vezes isso é resultado de muita frustração quando ele não tem com quem compartilhar esse cuidado. E aí a gente precisa, até muitas vezes na própria consultoria, entender a dinâmica da família para ver como é que a gente pode, nessa conversa, nesse diálogo, porque também não é fácil, né? A gente está entrando na casa, né? Está entrando na vida daquela família. Da gente sugerir que esse cuidado ele precisa ser compartilhado com os outros familiares, com os irmãos, enfim, com outras pessoas que estão ali no convívio. Mesmo que essas outras pessoas elas não sejam responsáveis pelo cuidado primário, pelo cuidado direto todo dia. Mas, por exemplo, para ajudar, eu preciso ir ao médico. Quem vai ficar com a minha mãe? Eu preciso sair, eu preciso conversar com as outras pessoas. Quem é que vai poder me ajudar a dividir esse cuidado? Então, as famílias, elas também precisam estar atentas a esse compartilhamento do cuidado, que é extremamente importante. E isso alivia muito
para quem está ali no dia a dia, né? Ah, eu estou ali todo dia cuidando do meu idoso, mas eu sinto falta de sair, eu tenho meus netos, eu quero estar com eles, eu quero conversar com eles, eu quero sair de casa. E isso é extremamente importante, que ele possa dividir esse cuidado com outras pessoas da família. Eu percebo muitas famílias têm aquela pessoa que realmente é o cuidador oficial. E eu percebo assim, os outros integrantes da família, não, ela que quer, ela que quer, ela que quer, não é? Tem isso. E meio que vão Isso, deixando de lado. E às vezes a pessoa, realmente a pessoa se sente tão sozinha que não vai, não estende a mão e não pede ajuda. Então, quem sabe não é a hora dessas outras pessoas oferecerem ajuda antes dela pedir, não é? Eu acho que isso faz a isso. diferença, faz muita diferença. Você olhar e se fosse você ali naquele lugar, né? Todo mundo precisa. Eu vejo muito assim, famílias que têm 7, 8 filhos e só um é o responsável por aquele idoso. É muito comum Exato. isso. É. A gente precisa ter esse olhar sensível, não só para o idoso, mas para o seu irmão que está ali dando a sua vida e se dedicando, né, para oferecer o melhor. Que bom que todas as famílias, né, você nem precisasse, né, ter essa intervenção, que os próprios irmãos pudessem se dividir, compartilhar. Mas muitas vezes é preciso sim haver uma intervenção no sentido de sensibilizar. Às vezes e às vezes quem está no cuidado primário quer tanto mostrar que é capaz que muitas vezes concentra esse cuidado. Então, existe também isso nas famílias. Não, eu dou conta, eu posso, eu faço, e nem percebe que ela já está ficando no estado de cansaço, de exaustão, de sobrecarga, e com aquela cobrança, aquela autocobrança de querer estar à frente, né? Às vezes não permitindo nem que alguém que queira ajudar tenha espaço. Isso também é comum acontecer, né? Aline, Luciana está dizendo aqui que não está conseguindo É, participar, né? Aline, e aquela pessoa que realmente não tem com quem dividir essa tarefa? Como é que ela pode fazer para ter esse autocuidado? a gente vai recorrer a ajudas externas, né? Se você não tem um familiar, se você não tem um irmão, um filho, para compartilhar esse cuidado, e aí você vai precisar ter uma ajuda externa. Seja de uma outra pessoa, de um cuidador formal, que possa estar lhe ajudando, né? Mas muitas vezes é até, não necessariamente, eu não quero um cuidador, alguém que tenha toda uma capacitação, porque eu acho que ainda não é o momento. Eu preciso de alguém para fazer companhia, para fazer supervisão. E às vezes algumas famílias não têm esse cuidador formal, mas acaba tendo uma figura de um cuidador contratado, mas que é informal, que é alguém que vai fazer companhia, que vai ajudar em determinadas tarefas, quando você não tem aquele idoso que é totalmente dependente, né? Ou dependente parcial, que precisa de um cuidado mais específico. Então, acaba que muitas vezes é preciso investir nesse cuidado externo, né? De ter alguém para lhe ajudar, porque se você está sozinho nesse papel de cuidador, uma hora você vai precisar também sair de casa, seja para resolver coisas em banco, ir numa farmácia, fazer feira, né? Então você vai precisar, em algumas situações, ter alguém dentro da sua casa. Pode ser não necessariamente só um cuidador, mas pode ser alguém que está ali trabalhando na sua casa e que nesses determinados momentos vai estar te auxiliando, supervisionando esse idoso quando você está fazendo alguma tarefa externa que precisa estar ausente. Mas muitas Sei. vezes é necessário, inclusive, a gente na consultoria, né, conversar com essa família e de perceber, olha, a senhora não tem mais condições. Porque também acontece de ser a esposa que está cuidando dessa pessoa, desse idoso, do seu marido. Ele tem Uhum. 89 anos, ela tem 78. 70, Ah, não, mas eu consigo. Mas ela também é uma idosa, ela também tem as suas necessidades, ela não vai conseguir ficar à frente desse cuidado por muito tempo, porque é desgastante, né? Então,
Aí a gente vai ter que estar indicando, olha, a senhora precisa de um cuidador para lhe ajudar, para dividir esse cuidado, porque às vezes, né, eu não quero uma pessoa de fora na minha casa para dar um banho no meu marido, e a gente escuta muito isso. E aí a gente tem esse trabalho de conversar, de explicar a importância de ter essa ajuda Uhum. externa. E que isso não vai tirar também a sua privacidade, nem a privacidade dele. É uma necessidade, né? E eu vejo É também como o muitas Márcia está vezes falando aí. É um idoso cuidando de outro cuidando idoso. de Isso outro. acontece muito. E também esse familiar que está cuidando desse idoso, ele também tem a possibilidade de fazer cursos, né? Cursos de capacitação, né? A Quero Cuidar também oferece o curso para cuidadores informais. Não é aquele, a gente não, o nosso curso ele não tem o objetivo de formar cuidadores Cuidadores. formais, no sentido de que eu vou Para para atuar no trabalhar, mercado. para atuar no mercado, mas treinar essas pessoas que estão cuidando dos seus familiares, né? Como é que eu posso fazer uma transferência? Como é que eu posso organizar essa rotina de medicamentos? Como é que eu posso estimular ele diariamente com atividades? Então, o nosso curso ele é voltado para falar, para treinar essas pessoas que são cuidadores familiares e precisam desse conhecimento para melhorar esse cuidado. Uhum. Acho Lu, quer que agora a acrescentar internet alguma de Lu coisa? pegou. Me ouve? Sim. Sim, Agora me corta. Pronto, que bom. O que eu queria acrescentar aí, assim, a Aline já foi explanando aí tudo muito bem, mas é na questão, assim, quando esse idoso, ele está com uma condição variável, né? Que hoje ele tem uma condição de exigir. Uhum. está cortando. É. Traz Não aí tá sobrecarga dando, Lu. Tá cortando, tá física, cortando. emocional, tudo, e uma maior interação com a condição de saúde Tá dele. cortando para Então, mim. Não tô nem para eu ouvindo. Você entender tá que ouvindo, Também não. Aline? um idoso, Não, não estou ouvindo. Então, complementa, Aline, o que ela tá falando. Na verdade, eu vou complementar, mas eu não ouvi o que. a gente diz, e isso Não, o repercute que na ela condição tava física dele. Lu, não tá funcionando, Lu, tá não travando. tá dando certo. Tá não. Travou agora geral. O que ela estava falando é a mudança do idoso, né? O idoso tem uma condição X e vai evoluindo. Por exemplo, eu acho que um idoso que tem um Parkinson, ele vai evoluindo e esse cuidador precisa cada vez mais dar mais Isso, atenção. O trabalho dele vai aumentando. exatamente. Agora travou até a A gente, Aline para mim. meu Deus. Oi, voltou. Pronto, voltou. Como eu falei no início, né? O próprio envelhecimento ele já é uma condição progressiva, né? Se esse cuidador hoje ele dá só uma supervisão, a gente sabe que 10, 15 anos ou até mesmo menos 5 anos essa condição vai estar diferente. Então Sim. esse cuidador ele vai precisar se preparar para isso, né? E além disso, se nesse intervalo existir alguma intercorrência ou um diagnóstico novo, ou uma queda, ou uma internação, ou um procedimento cirúrgico que aconteça aí, que leve, que a gente sabe que idoso hospitalizado, mesmo que seja por pouco tempo, ele volta para casa numa condição totalmente diferente. E às vezes esse idoso que volta para casa numa condição totalmente diferente, a família se vê numa situação de que, e agora, né? Como é que eu vou me preparar? Como é que eu nem me preparei para isso? Como é que eu vou oferecer esse cuidado para esse idoso? Então é nesse sentido que
quem está à frente do cuidado precisa já estar se preparando para essas condições que são progressivas. Uhum. Hoje a gente fala muito no envelhecimento saudável, existem muitos idosos ativos que chegam aos 75, 78 anos, 80 anos, numa condição totalmente diferente, né? Ativo, fazendo atividade física, cognitivamente bem. Então, hoje a gente tem uma perspectiva de que essas condições progressivas do envelhecimento, que levam à incapacidade, delas surgirem com uma idade muito mais avançada. Mas em algum momento isso vai Vai acontecer. acontecer. E é importante que esse familiar esteja preparado para isso. Seja preparado até emocionalmente para dar esse suporte a esse seu familiar. Então, toda essa preparação, ela vai desde ele entender todo esse processo, ele saber organizar essa rotina dele juntamente com a sua, porque até mesmo numa condição inicial, ele ainda pode estar saindo para trabalhar, resolvendo suas coisas, mas precisando organizar a sua rotina dentro da rotina do outro, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa também se preparar para quando esse cuidado ele ficar mais dependente, né? E aí tem essas questões de você treinar, de você aprender, de você buscar informação para você poder oferecer esse cuidado de uma forma mais natural. Porque a gente fala muito assim, o papel do cuidador é de muita frustração, de muito cansaço, de muito esforço, mas na verdade não precisa ser dessa forma. O cuidado, ele só passa a ser frustrante, desgastante, tanto físico quanto emocional, quando você não está preparado para isso. Seja emocionalmente, seja fisicamente, você como cuidador, proteger seu corpo, se fortalecer, se manter ativo e também adaptar o seu ambiente para esse cuidado. Então, Uhum. o objetivo da Quero Cuidar é esse, né? É trazer um cuidado com mais leveza, com mais naturalidade, que não seja algo que leve a uma exaustão, que muitas vezes a gente vê familiares exaustos, né? E isso Uhum. traz um prejuízo familiar. Muitas vezes nem é só para ele, né? Isso se estende à família toda, porque Certo. passa a ser uma pessoa frustrada. Aline, então, passa os contatos do Quero Cuidar. Vocês têm algum curso previsto? É consultoria para cada família? Ou tem um curso que a pessoa pode se inserir junto com outros cuidadores informais para aprender? Como é que funciona? A consultoria domiciliar, né? Tanto eu quanto a Luciana fazemos a consultoria. Ela pode ser presencial ou pode ser online, né? Presencial, a gente vai na casa, a pessoa entra em contato com a gente, né? Tanto pode nos seguir, né, no nosso perfil do Instagram, né? Eu quero cuidar, como nosso perfil pessoal para entrar em contato, Line Falcão e doutora Lu Protásio, né? Lá tem os contatos, né, nossos contatos de telefone, de WhatsApp, para a gente conversar e marcar essa consultoria, né? A consultoria ela pode ser presencial, onde a gente vai no domicílio, vai na casa, conversa com a família, como também pode ser online, né, por videoconferência. E aí a gente conversar e montar toda essa organização da rotina. E a gente lançou agora, tem o YouTube do Quero Cuidar, tá? Não, nós temos tanto no Instagram, Facebook, como temos o YouTube Quero Cuidar. E temos também, nós lançamos o curso, fizemos o primeiro lançamento do nosso curso para cuidadores, ele é um curso online, então a vantagem de ser online é que o cuidador ele pode fazer no, dentro do seu horário, distribuindo as aulas de acordo com a sua disponibilidade. Nós lançamos o primeiro curso agora em setembro e em novembro nós vamos lançar a segunda turma, né, do curso para cuidadores informais. Lembrando, né, que é aquele cuidador que se torna cuidador pelas circunstâncias da vida e que precisa se Exato. preparar porque, apesar disso, você quer cuidar bem daquele, Uhum. principalmente de um familiar muito próximo, né, que aquele Sim. cuidador está ali atuando. Inclusive, toda a linguagem, né? A gente não vai, a gente vai tratar de coisas técnicas, porque ele precisa, mas de uma linguagem simples, de uma linguagem que seja acessível, porque não são profissionais de saúde que vão estar cuidando, né? São
pessoas, são famílias, são pessoas que não têm esse conhecimento, mas que precisa desse conhecimento básico para oferecer um cuidado melhor. Então, numa linguagem simples, acessível, a gente fornece material de apoio e a gente também tem os canais de troca, de discussão, de dúvidas. Então, assim, é super bacana o curso. É um curso que é dividido em 3 módulos, desde o módulo mais simples de entender o processo de envelhecimento, entender algumas patologias, aos módulos de manejo, né, de transferência, de criação de rotina, de medicamentos, de cuidados com higiene. Então, ele é um curso bem prático, bem direto, né? Inclusive, até as próprias aulas, elas não são aulas longas, porque a gente Uhum. sabe que a rotina ela é cansativa, né? Ótimo. Aline, muito obrigada. Obrigada, Luciana, que infelizmente a internet não deixou ela participar efetivamente, mas que luta sempre com a gente aqui no Guia Viver Bem, levando informação para vocês que nos seguem. E vai no Instagram, como a Aline falou, Line Falcão, doutora Lu Protásio, e no Quero Cuidar, que tem todas as informações e tem muito conteúdo para ajudar aí essas pessoas, né, E, Aline? Quero até inclusive, parabenizar dicas. vocês. Muitas dicas mesmo. Obrigada. Muitas dicas boas para o cuidado, né? Para quem não fez o curso, ou não, né? Já para ir se inteirando, né? De como cuidar melhor. Ótimo. Quero deixar o convite para quem está aqui, 7h30, teremos a segunda live, que vai ser com a doutora Graça Moraes, nutricionista, falando sobre a importância da nutrição nesse processo do envelhecimento saudável. Obrigada, Aline. Obrigada, Ju, pela oportunidade. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada, Lu. Essa internet de Luciana já é a segunda live que ela me dá trabalho aqui. Mas um dia a gente consegue concluir a live todinha com ela. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, tchau. Obrigada a todos. Tchau.